Pronto. Vamos lá. Então, hoje, pessoal, a nossa aula é resposta de sistemas de segunda ordem. Mas, para isso, né, vamos voltar um pouco na aula passada sobre sistemas de primeira ordem. Então, aqui nós temos o nosso sistema padrão. Então, o que a gente tinha? A gente tinha o atraso de transporte que está aqui. Nós tínhamos esse K aqui em cima, que era o ganho estático. Então, se eu aplico uma entrada estilo degrau unitário, ele vai para K de amplitude. E a característica mais importante que a gente tinha para sistemas de primeira ordem acabava sendo essa constante de tempo. Ela nos dá a característica de velocidade de resposta. Então, quanto maior a constante de tempo, mais tempo o sistema demora para responder. Ele responde mais lentamente. Ele responde mais lentamente. E a característica da sua resposta é, ela nunca oscila, ela nunca, é sempre desse jeito aqui, ó, ela nunca oscila, ela começa aqui, nunca ultrapassa o seu valor final, ele tende para esse valor final, com o tempo tendendo ao infinito. Bom, hoje nós vamos nós veremos os nossos sistemas de segunda ordem. Né? Então, característica do sistema de segunda ordem é a presença, ou melhor, digamos assim, a possibilidade de polos complexos conjugados, que, na verdade, é isso que a gente vai mais estudar, né? Exatamente isso. Por que possibilidade? Porque a gente tem um caso em que o meu sistema é um sistema de segunda ordem, porém, ele pode ser composto por dois sistemas em série de primeira ordem. Mas vamos lá. O nosso sistema, né? Partindo logo para um sistema padrão de segunda ordem. Então, vamos lá. Padrão, por quê? Esse meu coeficiente aqui é unitário, o que multiplica o S2. Então, isso daí é segunda ordem. E aqui em cima, nós temos a característica principal de sistemas de segunda ordem padrão, que é a falta dos outros termos de S no meu numerador. Quer dizer, um sistema padrão de segunda ordem, ele não pode ter zeros, que são as raízes do meu numerador. Então, ele não tem zeros. E a sua característica é o seguinte, se isso aqui for unitário, isso é interessante, ó, se isso daqui é unitário, esses parâmetros aqui, ó, é 2 fator de amortecimento, frequência natural, e aqui a gente tem a nossa frequência natural ao quadrado. E aí, o que é feito nessa forma? É isso mesmo, ó. Nós temos o ômega 2 aqui, e aqui em cima o ômega 2. Pelo seguinte, se eu aplicar uma entrada estilo degrau unitário, era só fazer os termos de S da minha função de transferência igual a zero, eu saberia qual seria o seu valor final. Então, vai para zero, ômega n ao quadrado com ômega n ao quadrado se cancela, sobra só o K aqui em cima, então ele vai para K. Né? Algumas vezes a gente pode achar esse tipo de relação aqui, ó, desse jeito, em alguns livros. Né? Ele não tem esse ômega n ao quadrado. Qual que é o problema aqui? É só a gente lembrar o seguinte, se em cima eu só estou colocando um ganho, porque, afinal de contas, K vezes ômega n ao quadrado é um ganho, simplesmente um ganho. Então, ele pode ser simplesmente resumido como K. O problema de fazer isso é que eu nunca sei qual que é o seu valor final simplesmente olhando para a minha função de transferência. Então, eu preciso fazer o cálculo. K sobre ômega n ao quadrado, isso daqui é o meu valor final para uma entrada degrau unitária. Então, eu acho um pouco mais chato de fazer desse jeito, por isso que alguns autores preferem não essa representação, mas essa representação aqui. Então, o que a gente tem? Nós temos o ganho. Né? Espera aí. O sistema de primeira ordem tinha atraso de transporte. E aqui não tem.
o atraso de transporte? A gente pode adicionar um atraso de transporte para ser estudado, mas nós já vimos que para sistemas de primeira ordem, o atraso de transporte é apenas um deslocamento temporal. Se é um deslocamento temporal, ele não vai influenciar tanto a minha resposta para os estudos que eu vou mostrar para vocês. Não quer dizer que ele não interfira, claro que ele interfere. Só que para nós entendermos as principais influências de uma característica de um sistema de segunda ordem, a gente sempre os estuda fazendo o atraso de transporte igual a zero. No final das contas, o que sobra para a gente estudar, então? Fator de amortecimento e frequência natural. Tá? Bom, vamos dar uma olhada, então, como é que a gente caracteriza isso daí, que a gente começa essa caracterização baseada nas características desse carinha aqui, ó. Fator de amortecimento. Fator de amortecimento. Então, primeiro caso, né? Sistemas que não apresentam fator de amortecimento. Sistemas que não apresentam fator de amortecimento. Então, fator de amortecimento igual a zero. Venho aqui, isso daqui é zero, então zera o termo de S, ele fica só K ômega N ao quadrado, S2 mais ômega N ao quadrado. Bom, como é que eu vejo isso daí? Vou calcular os polos agora desse sistema. Os polos são fáceis. S2 mais ômega ao quadrado igual a zero, então S2 é igual a menos ômega ao quadrado. Se eu extrair a raiz quadrada, os nossos polos são dois polos, porque eu tenho S2, e é mais ou menos J ômega N. O que é o J? É o raiz quadrada de menos 1. Então, característica dos nossos polos. Ele não possui parte real e só possui parte imaginária. Tá? Para a gente entender como é que fica isso, como é que é o estilão da resposta dele, a gente usa, por exemplo, uma entrada de grau unitário para verificar a resposta. Então, fazendo isso, calculando a nossa resposta ao degrau unitário, o que a gente tem? Está aqui o nosso sistema, entrada 1 sobre S, colocando o nosso K em evidência, ajeitando isso para fazer a transformada inversa, então 1 sobre S menos S sobre S2 mais ômega ao quadrado. O interessante, isso daqui dá 1, e esse termo aqui, S sobre S2 mais ômega 2, é simplesmente o cosseno de ômega NT para T maior que zero. Característica dessa resposta aqui, ó. Eu apliquei uma entrada de grau unitário. E o meu sistema nunca vai parar de oscilar. Ele sempre vai oscilar eternamente, mesmo se eu retirar a minha excitação depois de um tempo, a minha entrada de grau unitário, quer dizer, zerar a sua entrada. E como que ele varia, né? Se a gente perceber aqui, ó, o cosseno ele vai variar de menos 1 a 1, então esse resultado aqui ele vai variar entre 0 ou 2. Então ele vai ficar oscilando entre 0 e 2K. Além disso, que é o principal, qual que é a frequência de oscilação? A frequência de oscilação é ômega n ao quadrado, é a frequência natural dele. Né? É a frequência natural dele. Bom, como eu tenho, então, somente frequência natural, vamos dar uma olhada na sua influência. Lembrando, pessoal, para a semana que vem, né? Semana que vem, nós vamos ver sistemas de controle. Então, isso daqui é a base dos nossos sistemas de controle. Então, qual é a influência da frequência natural? Olha só, eu vou pegar dois sistemas. Sempre K igual a 2, frequência natural 5 radianos, frequência natural 10 radianos por segundo. Montei os dois sistemas, G1 e G2.
vou calcular a resposta ao degrau unitário de ambos. Se eu fizer isso daí, olha aqui, resposta dos dois. Deixa eu diminuir um pouco a tela, que eu quero colocar isso. Então, aqui nós temos todas as nossas características que eu falei. Varia entre 0 e 2K, como K vale 2, então de 0 até 4, e cada um vai oscilar na sua frequência natural. Essa daqui, ó, é só extrair a raiz quadrada disso, então 5. Essa daqui, 10 radianos, cuidado, né? Isso daí, a unidade é radianos por segundo. E aí, né? Isso daí é um bom sistema? Bom, ele oscila eternamente. Talvez fosse bom o meu sistema, talvez não fosse. Nós não falamos ainda o que é bom e o que é ruim. Mas tem uma característica bastante interessante aqui para a gente ver a influência da frequência natural. Nessa parte inicial aqui, ó. Qual o sistema que respondeu mais rápido? Né? Qual o sistema que respondeu mais rápido? Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, eu vou pegar o instante 2, ó. Quem que passou primeiro pelo instante 2? O vermelho ou o azul? Foi o vermelho. Então, o vermelho passou primeiro, que é o G2. O G2 é esse daqui, que justamente a sua frequência natural é 10 radianos por segundo. Então, olha só. Primeira informação interessante para sistemas de controle. Aquele sistema que tem a frequência natural maior, ele responde primeiro? Não. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Na verdade, o que eu quero dizer? Que se eu aumentar a frequência natural, eu consigo fazer o meu sistema responder mais rápido. Por quê? Ele simplesmente frequências, só a frequência não vai caracterizar completamente o meu sistema. Ele tem outras características. Por exemplo, o próprio fator de amortecimento. Então, é difícil dizer qual que vai responder primeiro simplesmente olhando a frequência natural, porque ele também pode ser um sistema de alta ordem, quer dizer, de terceira ordem, de quarta ordem, e assim sucessivamente. Então, o que a gente deve retirar? Se eu aumentar a frequência natural, eu consigo fazer com que o mesmo sistema responda mais rápido. Essa é a principal conclusão, porque olha só, os dois sistemas, o que difere eles? Apenas a frequência natural. Agora a gente vai fazer o seguinte. Visto isso, nós vamos pegar um sistema que é o chamado sistema subamortecido, isso é, o fator de amortecimento está entre 0 e 1. Bom, o que acontece? Aqui agora a nossa função de transferência. Se eu calcular os polos disso daqui, isso daqui é menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos J ômega D, sendo que o meu ômega D a gente chama de frequência natural amortecida, ela também é em radianos por segundo, e o nosso ômega D é o ômega N raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Bom, para fazer isso simplesmente calculando com a fórmula de Bhaskara, claro que dá. Vocês vão chegar nessa mesma conclusão. Tá? Só que vai sobrar na parte imaginária é isso daqui, e aí eu estou chamando ela de ômega D. Só isso até agora. Né? Característica. Fator de amortecimento entre 0 e 1. Eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. Isso é um importante para nós. Bom, vamos lá. Resposta ao degrau unitário. E aí vai vir as respostas do... Por que é interessante eu saber isso daqui e por que é interessante eu saber isso daí? Espera aí. Saber isso daqui, o que significa? Decorar essas fórmulas. São importantes para a gente, para entender sistemas, ou melhor, a resposta de sistemas. Né? E olha só, aqui o nosso sisteminha, entrada degrau unitário, expandindo isso daqui para calcular a nossa resposta
ao degrau unitário. Então, aqui já foi feita a expansão em frações parciais. Aí, o próximo passo, completar o quadrado. Olha só, completar o quadrado, que é S mais metade disso daqui, que está aqui, mais o quanto e isso daqui, subtraído o quanto foi adicionado aqui. Eu coloquei o ômega n em parênteses, entre parênteses, né? Então, olha só. Isso daqui, por um acaso, eu defini como ômega d. Isso daqui eu defini como ômega d. Então, é ali onde ele apareceu. E olha que interessante também, ó. A parte real dos meus polos é justamente esse pedaço aqui. É exatamente esse pedaço aqui. Olha que interessante. Antes a gente chamava isso daqui de A e de ômega, né? Então, o A é a parte real e o ômega é a minha parte imaginária, né? Vamos lá. Agora, rearranjando para a gente fazer a transformada inversa, quer dizer, pegando esse pedaço aqui para abrir entre exponencial cosseno e exponencial seno. Vocês já sabem fazer isso daí. Então, está aqui o jeito de fazer essa nossa expansão. Já como eu tinha aqui, era 2, né? Olha só, o 2 ficou metade para cada lado, porque aí sim, isso daqui tem que ser igual a isso, para isso daqui virar exponencial cosseno. E aí o meu ômega d também aparece aqui dividindo. E aí a formulação tradicional não é deixar o ômega d aqui, porque ômega d é ômega n raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Eu posso cancelar isso daqui, ó. Esse termo com esse termo. E aí sim, aplicando a transformada inversa em todo mundo, né? K, isso daqui dá 1. Esses dois termos têm como exponencial de menos fator de amortecimento, frequência natural vezes o t. Olha só a parte real dos meus polos aqui. E aí eu tenho a parte imaginária. Bom, esta relação é uma das relações mais encontradas aí nos livros quando nós tratamos do estudo de sistemas de segunda ordem, baseado em fator de amortecimento entre 0 e 1. Né? Tem outra forma? Tem sim. Né? Aí depende, digamos, do gosto de quem escreve, porque, afinal de contas, eu tenho o cosseno e o seno, ambos com a mesma frequência. Se ambos têm a mesma frequência, eu posso juntá-los ou em um seno defasado ou um cosseno defasado. Né? Aqui eu vou juntar como um seno defasado. Então, essa expressão aqui, se eu escrevê-la como um seno defasado, a gente tem essa relação aqui, ó. Aonde está o ângulo de fase? Está aqui, ó. Esse daqui é o meu ângulo de fase. Cuidado, isso daí, se isso daqui, o ômega d é radianos por segundo, isso daqui não é graus, isso daqui é radianos, né? Isso daqui é radianos. E como que a gente chega nessa forma? Fácil. Que a gente tem, pela trigonometria, A seno de ômega t mais B cosseno de ômega t. Isso daqui é simplesmente raiz quadrada de A mais B ao quadrado. Seno de ômega t mais φ, sendo que o φ é tangente de B sobre A. E aí, então, é só comparar os termos lá e calcular aí, ó, a amplitude e a fase retirada aqui. Bom, agora a gente precisa estudar a influência tanto da frequência natural quanto do fator de amortecimento. Só que eu tenho um pequeno problema, né? De ordem prática. Se eu variar os dois ao mesmo tempo, pode ser que eu me perca quando faça isso. Quer dizer, não consiga tirar uma conclusão adequada para o meu problema. Então, o que eu faço? Bom, vamos fazer o seguinte: fixa uma e varia a outra. Né? Então, vamos lá. Característica, pelo menos, importante do nosso esquema de resposta. Se eu olhar aqui, ó, por exemplo, esse daqui, essa resposta aqui, ele oscila com a parte imaginária dos polos e decai com a parte real dos polos. Isso é interessante, né? Então quer dizer que o amortecimento
influencia no decaimento? Sim, ele influencia no decaimento. Ele influencia no decaimento. Olha que coisa interessante, né? Bom, vamos lá, então, ver a característica de tudo isso daí junto, né? Para a gente começar, vamos pegar o seguinte. Primeira coisa, vamos fixar a frequência natural. 5 radianos por segundo. E o nosso ganho, 2. Então, vou construir 2 sistemas, de tal forma que esses 2 sistemas tenham fator de amortecimento 0,1 e fator de amortecimento igual a meio, que é esse daqui. Tá? Então, tem a mesma frequência natural, 25, 25. Então, tem a mesma frequência natural, a única coisa que eu tenho diferença de fator de amortecimento. Aplicando a nossa entrada de grau unitário e traçando a resposta a ela. Olha só a característica dessa resposta aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo junto. Não vou conseguir. Característica interessante é o seguinte. Como que a gente olha isso? Vamos começar por aquela velocidade de resposta. Por exemplo, eu vou pegar um valor aqui, ó, em torno desse ponto aqui. Ó. Eu posso dizer que o G3 respondeu mais rápido que o G4. Mas a influência disso é muito, muito pequena comparado, por exemplo, com o exemplo anterior, em que eu tinha uma variação da frequência natural. Então, respondeu um pouco mais rápido? Sim. É um mais rápido perceptível? Não, praticamente não. O que é perceptível aqui? Eliminação das oscilações. Olha só, aqui, essa crista aqui, praticamente, ele já está em regime permanente. Olha esse outro aqui, ó. Tá aqui, outra crista aqui, ele está decaindo, né? Ele está decaindo. E olha que interessante. Qual que é a frequência de decaimento? Nós não podemos esquecer que é ômega D, que é ômega N raiz quadrado de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Então, se eu calcular para os 2 casos, eles vão ser muito parecidos, né? Eles vão ser muito parecidos. São idênticos? Não. Se a gente perceber aqui, ó, tem uma pequena defasagem com relação, por exemplo, a esse ponto aqui. E é claro, os ômegas D são diferentes e ele está oscilando em ômega D. Outra característica importante para a gente, além dessa de diminuição mais rápida das oscilações, lá para frente, esse primeiro pico aqui, ele vai ser importante também para a gente, tá certo? Lá na frente, na parte 3, a gente vai dar nome a isso e vai chamar isso de sobressinal. Mas esse primeiro pico aí, ele é relativamente importante para nós, porque olha só, será que essa relação aqui, ela mais ou menos se manteve para cá? Sim, mais ou menos acaba se mantendo. Não é uma relação exatamente constante, né? Porque tem a ver com as exponenciais, mas olha só, quanto menor isso, me pareceu melhor para o meu sistema. Mas, resumindo, né? O que eu mostrei? Se eu manter a frequência natural e aumentar o fator de amortecimento, o meu sistema vai oscilar menos. Não, é só impressão, porque, na verdade, ele continua oscilando. Só que, a partir desse ponto, eu já posso dizer que essas oscilações já não interferem mais na minha resposta. Eu praticamente tenho uma resposta linear, quer dizer, uma coisa reta. Ele já se acomodou, ele já estabilizou ou ele já entrou em regime permanente, ele já parou de oscilar. Ele já parou de oscilar. Olha só que interessante. Então, o fator de amortecimento faz com que o meu sistema passe do meu transitório para o regime permanente mais rápido. Então quer dizer o seguinte,
Se eu, de alguma forma, conseguir melhorar o fator de amortecimento do meu sistema, vou fazer com que ele oscile menos? Exatamente isso. Vou fazer com que ele atinja o regime permanente mais rápido? Isso. É exatamente isso. Agora, vamos lá. Será que... O que vai acontecer se eu fixar o meu fator de amortecimento e variar a minha frequência natural? Tá? Vamos lá. Para fazer isso, ó, eu vou fixar o meu fator de amortecimento 0,25. Interessante, né? O fator de amortecimento não tem unidade. A frequência natural do primeiro, 5, e a frequência natural do segundo, 10. Então, nós temos aqui o G5 e o G6. Esse daqui, fator de amortecimento 0,25. Esse daqui, fator de amortecimento 0,25. Entretanto, frequência natural 5, frequência natural 10. Colocando eles para oscilar, olha só. Vou colocar um pouquinho isso para deixar os dois aqui. O que eu posso tirar agora? Começando pela velocidade de resposta. Olha só. Opa, agora parece que o meu sistema respondeu mais rápido. Sim, ele respondeu mais rápido. Ele respondeu mais rápido. Eu disse que esse primeiro pico aqui, ó, ele era importante para nós. Né? Os dois me parece que têm a mesma amplitude. E tem. Lá para frente eu vou provar isso. Essas duas amplitudes são exatamente iguais. Exatamente iguais. Tá? Entretanto, olha só, o fator de amortecimento, né, ó, esse daqui, ó, a partir desse instante, ele já se acomodou. E o azul, podemos dizer que é mais ou menos daqui para frente, ó, daqui para frente ele se acomodou. Então, quer dizer, ele passou do regime transitório para o regime permanente mais rápido. Não, mas espera aí, isso não era com relação ao fator de amortecimento, porque foi o que foi dito antes. Né? Cuidado, o que a gente analisa aqui é lembrando que quem elimina essas oscilações é a nossa exponencial, e era exponencial de menos fator de amortecimento vezes a frequência natural vezes o t. É isso que faz com que os termos oscilantes desapareçam com o tempo. Então, o que aconteceu? Apesar do fator de amortecimento, este termo aqui, ser o mesmo para ambos, o que foi alterado? Frequência natural. Se a frequência natural aumenta, esse termo aqui da exponencial também aumentou. Consequentemente, a exponencial vai jogar mais rápido para zero as oscilações. Tá? Então, resumindo, o que a frequência natural fez quando eu mantive o fator de amortecimento igual? Ele respondeu mais rápido. Esse primeiro pico aqui, ele praticamente não afetou, coisa que afetava muito antes com a alteração do meu fator de amortecimento, e fez com que ele entrasse mais rápido no nosso regime transitório. Olha só, então isso quer dizer o seguinte, né? O que a gente tenta fazer normalmente com um sistema de controle? Depende. Em geral, o que eu busco? Que ele responda mais rápido e que ele oscile menos. Que ele entre no seu regime transitório, ou melhor, no regime permanente, mais rápido. Então, basicamente, o que nós estamos falando? Preciso aumentar fator de amortecimento e preciso aumentar frequência natural. É isso que eu vou ter que fazer. Próximo caso. Sistema criticamente amortecido. Fator de amortecimento igual a 1. Se o meu fator de amortecimento é igual a 1, olha só, fator de amortecimento aqui virou 1. Isso daqui
raízes reais múltiplas. Raízes reais múltiplas. E quais são os nossos polos? Os nossos polos menos ômega n menos ômega n. Por que isso daqui? Porque é simplesmente fazer isso daqui, ó. Tenho dois polos reais e iguais, dois polos reais e iguais, né? Calculando a nossa transformada inversa, está aqui, ó, 1 sobre S, degrau unitário, expandindo para realizar a nossa transformada inversa. Isso daqui já está pronto para fazer, é só colocar o ômega em evidência aqui. Então, a gente tem esse tipo de resposta aqui. Característica dela. Ela oscila? Não. E olha que interessante. O meu sistema, quando não tinha amortecimento, ele oscilava eternamente. Quando ele tinha amortecimento, ele oscilava e desapareciam as oscilações. E agora, com o fator de amortecimento igual a 1, ele já não oscila mais. Ele já não oscila mais. Né? Então, isso daí é uma coisa interessante de se notar. Que tem diversos jeitos de se imaginar isso. Na verdade, o que eu estou desaparecendo é a parte imaginária. A parte imaginária tem a ver com as oscilações. A parte real tem a ver com os decaimentos. Então, agora eu só tenho decaimento. Só tenho decaimento. Né? Bom, influência da nossa frequência natural, porque, afinal de contas, o nosso fator de amortecimento é igual a 1. Já foi estabelecido isso. Já foi estabelecido isso. Então, eu vou pegar duas frequências naturais, ó. 5 e 10. Primeiro sistema, segundo sistema, coloquei para oscilar. Está aqui, ó. Apliquei a entrada degrau e ambas foram para 2. E o que eu posso dizer deles? Ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, este respondeu mais rápido do que esse, e quer dizer, o G8 respondeu mais rápido que o G7. Qual que é a característica dele? Esse daqui é o G7, frequência natural 5, o G8, frequência natural 10. Então, frequência natural fez com que ele respondesse mais rápido. Né? Além disso, né, como eu falei, eles não oscilam, Né? Então, olha que interessante. Professor, então quer dizer o seguinte, se eu quiser um sistema que não oscile, eu vou buscar sempre o fator de amortecimento igual a 1 ou maior do que 1, que é o próximo caso. Né? Fator de amortecimento maior do que 1. Vamos lá. Como é que fica isso? A nossa função de transferência, ela é desse jeito agora. E fator de amortecimento maior do que 1, a consequência disso são polos puramente reais e distintos. Polos puramente reais e distintos. Né? Quais são esses polos? S1,2 é igual a menos fator de amortecimento mais ou menos raiz quadrada do fator de amortecimento ao quadrado, menos 1. Tudo isso daqui vezes o nosso ômega n. Vezes o nosso ômega n. Calculando a nossa resposta ao degrau unitário. Como ele é desse jeito aqui, agora eu vou separar em 1, 2, 3 polos. Então, temos aqui o nosso primeiro polo, nós temos aqui o nosso segundo polo, e nós temos aqui o nosso terceiro polo. Expandindo isso daí para fazer, então, aplicando a transformada inversa, porque já está fácil, né? Então, está aqui, e aqui, e aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui é... Poderia deixar desse jeito? Sim. É a forma que mais se encontra nos livros? Não. A forma que mais se encontra nos livros é essa daqui, colocando em evidência esses termos aqui, ó, esse daqui com esse daqui, agrupando e deixando ele escrito desse jeito. Essa é a forma mais encontrada nos livros para sistemas com fator de amortecimento maior do que 1. Característica dele, né? Característica dele. Ele oscila? Não, ele não oscila.
Ele não oscila. E nós temos duas exponenciais ali de valores diferentes, né? De valores diferentes. Esse aqui é o interessante. Então, vamos lá, né? Bom, primeiro, vou manter a frequência natural igual. Fator de amortecimento, 2 e 3. Vamos lá ver o que acontece. Olha só. G9 e G10. 5 radianos por segundo, 5 radianos por segundo. Fator de amortecimento, 2. Fator de amortecimento, 3. Então, olha só. Temos aqui as nossas respostas. E aí o interessante. Qual que respondeu primeiro? Qual que respondeu primeiro? Por exemplo, em 1.5, quem passou primeiro por ele foi o azul, que é o G9. O G9 é esse daqui, fator de amortecimento 2. Então, quer dizer que se o meu sistema tiver a mesma frequência natural de um outro sistema, mas ele tiver um fator de amortecimento um pouco menor, mesmo que seja maior do que 1, ele vai responder mais rápido? Sim, ele vai responder mais rápido. Ele vai responder mais rápido. Tá? Então, o de menor fator de amortecimento acaba respondendo mais rápido. Só que cuidado, isso daí é sistemas de frequência natural iguais. Mas se eles não tiverem frequências naturais iguais, bom, aí eu preciso comparar os dois, né? Mas aí eu vou mostrar lá para frente como é que se compara isso de uma forma um pouquinho diferente. Porque seria muito fácil eu mostrar através de simulações. Falar, quando acontece isso, esse responde mais rápido. Quando acontece aquilo, quer dizer, a combinação de fator de amortecimento maior do que 1 e frequência natural. Mas vamos lá para algumas curiosidades de sistemas de segunda ordem, né? A primeira delas é uma coisa chamada fenômeno de ressonância. O que é o fenômeno de ressonância? É o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, esse sistema aqui, ó, 9 sobre S2 mais 9. Então, não tem o termo de S, se não tem o termo de S, ele não tem fator de amortecimento, porque um sistema de segunda ordem padrão, o seu denominador é assim, ó. Pronto. Não tem fator de amortecimento. Não tem, ou melhor, a frequência natural, só comparar com isso, 3. E se eu excitar esse meu sistema na mesma frequência natural do meu polo? Espera aí, qual que é a frequência natural do meu polo? É ômega N. É ômega N. S2 mais 9 igual a 0. O S é igual a mais ou menos J raiz quadrada de 9 e é 3. Então, eu estou aplico uma entrada oscilante na mesma frequência do polo e não tem amortecimento. Vamos ver o que é que vai acontecer isso daí. Transformada inversa disso daqui, do seno, 3S2 mais 9, e S2 mais 9, S2 mais 9. Nossa, são polos duplos, né? Polos duplos é chato de ser calculado. Então, como é que é feito isso, né? Eu preciso, primeiro, esse daqui, uma ordem apenas dele, a ordem dobrada dele, aqui em cima tem que ser desse jeito aqui. Agora eu vou somar todo mundo, expando todo mundo e calculo, então, os nossos coeficientes A, B, C, D e E. A gente chega, então, nisso daqui, ó. Bom, agora é aquela transformada inversa chata que eu preciso usar exponencial vezes cosseno ao quadrado, mais exponencial seno ao quadrado, e ainda tem os termos hiperbólicos, os senos hiperbólicos. Bom, a gente não vai fazer isso aqui, eu simplesmente vou lembrar o seguinte, qual que é a propriedade que a gente tem aqui? TF de T. Para calcular a transformada disso daqui, ó, o F de T me dá o F de S. Como eu multiplico por T, eu tenho que derivar isso daqui em relação a S e multiplicar por menos. Então, nós temos
seno de ômega t. Isso daqui é ômega, S2 mais ômega ao quadrado. E o t seno, a gente tem isso daqui. Agora, vou fazer a mesma coisa só para lembrar. Cosseno está aqui, t cosseno, a gente tem isso daqui. E, por um acaso, juntando esses 4 aqui, vai ser possível a gente chegar nessas duas transformadas aqui. Simplesmente fazendo o seguinte, ó, meio da transformada de seno de 3t, menos 3 transformada de t cosseno. Isso daqui é justamente 1 meio, 3 sobre S2 mais 9. 1 meio, 3 sobre S2 mais 9. 3 meios disso daqui. 3 meios, olha só, tudo igual. Então, quer dizer que a transformada inversa é isso daqui. Bom, qual que é o resultado disso? O meu sistema oscila? Sim, ele vai oscilar. Além disso, as oscilações nunca diminuirão com o tempo. Por que que nunca diminui com o tempo? Porque não tem fator de amortecimento. E um detalhe interessante, né? Esse T aqui, ó. Se eu tenho esse T, isso daqui irá aumentar as oscilações eternamente até o infinito. Né? Então, esse daí é o fenômeno de ressonância. Que significa o seguinte, eu aplicar uma entrada com frequência muito próximo à frequência do meu polo. Acontece isso. As oscilações vão aumentar muito com o tempo. Então, isso daí é tudo curiosidade, né? Outra curiosidade bastante interessante é qual deles, se eu fosse decorar apenas um caso, qual que eu devo decorar? É esse caso aqui, ó. Caso 2. Quer dizer o seguinte, que a partir da resposta do caso 2, eu posso chegar em todas as outras respostas. Isso é, fator de amortecimento igual a 0, igual a 1 ou maior do que 1. Sim, posso. Antes disso, vamos relembrar então, né? Nós temos, está aqui o nosso sistema, se isso daqui são polos complexos conjugados, isso daqui é menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos J ômega D, e o nosso ômega D, ômega N, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. E a sua resposta ao degrau unitário? É essa daqui. Agora, vamos lá. O nosso primeiro caso. Fator de amortecimento igual a 0. Então, o que que eu faço? Está aqui, ó. O ômega D deste caso aqui, que está aqui, eu vou fazer o fator de amortecimento igual a 0. Se o fator de amortecimento igual a 0, o ômega D igual a ômega N. Os nossos polos. Bom, se o fator de amortecimento é 0, isso daqui zera, a parte real zera, sobra só a parte imaginária, e a parte imaginária é J ômega D, sendo que o ômega D é igual a ômega N. Então, J ômega N. E a nossa resposta? A nossa resposta é o seguinte, ela está aqui, vou fazer o fator de amortecimento igual a 0, essa é fácil, ó. Zera isso, então tudo isso zerou. Além disso, exponencial de 0 vale 1, então é o 1 que está aqui. Cosseno de ômega D, cosseno de ômega N. Pronto, cheguei nessa mesma resposta. Caso 3, fator de amortecimento igual a 1. Então, fator de amortecimento igual a 1, começando com a nossa frequência natural amortecida. Está aqui, fator de amortecimento igual a 1, ele é 0. Se o meu fator de amortecimento igual a 1, ó, isso daqui é 1, esse daqui é 0, que eu acabei de demonstrar aqui em cima, então, os nossos polos menos ômega n ao quadrado. Agora, o meu problema. Se o ômega d é 0, ó, cosseno de 0, seno de 0. O exponencial só sumiu o fator de amortecimento aqui, que virou 1 agora, né? Bom, o que que eu tenho que fazer? O grande problema que a gente tem é o cosseno de 0? Não, cosseno de 0 vale 1. Né? Cosseno de 0 vale 1. Então, isso daqui não é o meu problema. O meu problema é esse daqui. Porque seno de 0 e 1
1 menos 1 ao quadrado, isso daqui é zero. E agora complicou minha vida. Né? E agora complicou minha vida. Para onde que vai isso daí? Não tem outro jeito a não ser aplicar o L'Hopital. Então, vamos lá. Que é derivar em cima e embaixo. Então, eu coloquei aqui os meus termos, do jeito que está aqui. Só que aqui, ó, no lugar de zero, eu coloquei o ômega d. Então, é ômega n, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento quadrado. Vou derivar isso daí em cima e embaixo com relação ao meu fator de amortecimento. Né? Tá aqui a nossa derivada. E aí, se eu reparar, olha só, isso daqui passa multiplicando para lá, cancela com isso. Quando eu faço o meu fator de amortecimento igual a 1, então isso daqui cancela com isso, esse daqui vai para zero, aqui em cima isso vira 1, esse daqui vira 1, sobrou fator de amortecimento ao quadrado, ômega nt, ômega nt, ômega nt. Só sobra isso. Pronto. A nossa resposta está aqui. Caso 4. Fator de amortecimento maior do que 1. Fator de amortecimento maior do que 1. Esse daqui, pessoal, até que é mais fácil do que esse outro caso aqui. Mas, olha só, eu só preciso adicionar alguns termos para ficar mais fácil, isso é, para as equações não crescerem demais. Então, o que é o meu ômega d? Ômega n, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Se o meu fator de amortecimento é maior do que 1, o meu ômega d, ele vai virar, eu preciso inverter isso daqui e multiplicar isso daqui por j. Então, j ômega n, raiz quadrada do fator de amortecimento ao quadrado, menos 1. E eu mantenho j aqui. E agora, eu dei um nome de ômega f nisso daqui. Para que eu fiz isso? Só facilitar a nossa vida na hora das expansões. Só facilitar a nossa vida. Bom, os nossos polos estava aqui, o fator de amortecimento entre 0 e 1. Agora, se o meu fator de amortecimento é maior do que 1, eu vou pegar... Bom, quando eu fiz isso daqui, ele veio para cá, ó. Ele veio para cá. Né? Era isso. E agora o que eu tenho? J vezes isso. Só que aqui eu tenho um J. J vezes J menos 1. E esse menos 1, eu inverto mais e menos, vira menos e mais. E o interessante... Isso daqui são polos puramente reais, distintos. E esse daqui, ó, é o ômega F que eu coloquei aqui. Bom, e a nossa resposta? A nossa resposta, agora ela está aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui não muda. A única coisa que isso daqui era ômega D, e que é o ômega D, J, ômega F. Bom, aqui como que eu saio disso? Um dos jeitos é a expansão em Euler do cosseno e seno. Então, cosseno de θ, o seno de θ, as expansões em Euler. Vou substituir aqui agora, né? Fazendo essas substituições. Além disso, ó, esse pedaço aqui eu não preciso, é só uma curiosidade aí para vocês. É só uma curiosidade disso daí para vocês. E vou substituir, então, na resposta, as minhas exponenciais aqui. Agora eu só preciso começar as manipulações. Multiplico todo mundo aqui para conseguir somar isso daí, ponho em evidência aquilo que dá para colocar em evidência, e aí, então, desse termo, eu venho para cá e está parecendo que são iguais, mas não são iguais, só foi invertido alguns termos, olha só. Isso daqui veio para cá, porque eu estou juntando com relação a isso, ó. Então, essa expressão aqui em cima, eu simplesmente somei isso com isso, isso com isso, e coloquei aqui embaixo. Agora eu vou substituir os polos, né? Por um acaso, esse daqui era um polo, esse daqui era o outro polo. Então, S2, S1, tá aqui. E agora eu vou continuar ainda algumas manipulações aí, né? Peguei a exponencial, joguei aqui para dentro, joguei essas exponenciais aqui para dentro, ó, somei
esses termos aqui, somei aqui. Para que é isso? Isso daqui é o S1, esse daqui é o S2. Um polo, outro polo. E aí, a gente chega nessa expressão. Bom, ainda não é a expressão que eu mostrei para vocês lá em cima, ou pelo menos o formato dela. Divido agora pelas nossas raízes, né? Então, eu vou dividir por S1 e por S2 ambos os termos. Está aqui. Só falta esse S1 e S2 aqui em cima. Se eu pegar, multiplicar um pelo outro, dá ômega N. Pronto. Agora, sim. Bom, outra curiosidade, porque ainda nós estamos falando de sistemas de segunda ordem, um fator de amortecimento maior do que 1. Esse daqui, pessoal, é um caso bastante interessante. Pelo seguinte, né? Sistemas mecânicos. Qual que é o sistema mecânico que representa sistemas de segunda ordem? Seria um massa-mola-amortecedor, cujo amortecimento seja muito forte. Então, por exemplo, aqueles portões que tem uma mola, quando a gente abre e solta, ele vai fechando devagar. O que é aquilo? A massa é a porta. Nós temos a mola e por que ele não bate de uma vez? Porque nós temos um regulador para ajustar o fator de amortecimento. Então, eu quero um sistema com fator de amortecimento maior do que 1. Só que, olha que interessante. Sistemas de segunda ordem podem ser escritos por 2 sistemas de primeira ordem em série, se o meu fator de amortecimento é maior do que 1. Isso é, olha só, 100 S2 mais 25S mais 100. O que a gente tem? Frequência natural. Raiz quadrada disso, 10. E aqui? 2 vezes 10, isso é 2 vezes fator de amortecimento vezes a frequência natural, isso daqui é 25. Eu já sei que a frequência natural vale 10. Então, 20 vezes o fator de amortecimento igual a 25. 25 dividido por 20, 1,25. Tá? Então, mostrei que isso daí é o nosso sisteminha de segunda ordem com fator de amortecimento maior do que 1. Só que olha só. Eu posso escrever este meu sistema exatamente como a soma de 2 sistemas, ou melhor, né? O produto de 2 sistemas de primeira ordem. Porque esse meu sistema de segunda ordem é também, em série, 2 sistemas de primeira ordem. Ah, então, espera aí. Mas qual dos 2 que eu levo em consideração? Matematicamente, não há diferença. Eu representá-lo desse jeito ou representá-lo desse jeito. Eles têm a mesma resposta final. Então, quer dizer que a nossa porta com um amortecedor e uma mola, ele pode ser representado por 2 sistemas de primeira ordem em série? Pode, pela sua matemática. Fisicamente, é um único sistema, mas pode ser representado por 2 sistemas de primeira ordem. Olha só, e 2 sistemas de primeira ordem padrão. Não tem atraso de transporte, constante de tempo 0,2, constante de tempo 0,05. Interessante isso, né? Exemplos. Vamos lá para alguns exemplos de sistemas aí de segunda ordem. Então, 3 exemplos aqui, ó. Primeira ordem padrão, ou melhor, segunda ordem padrão. Isso daqui é segunda ordem, mas não é padrão. Terceira, esse daqui é segunda ordem também, mas não é padrão. Não é padrão por causa desses termos aqui, ó. Por causa desses 2 termos. Bom, vamos lá. Se eu pegar essa primeira função aqui,
Posso extrair fator de amortecimento e frequência natural dela? Bom, olhando para cá, posso. Posso. E aí, olha que interessante. Também posso fazer nisso daqui. E olha só como é bom eu decorar aqueles nossos polos. Porque eu sei que os meus polos de um sistema de segunda ordem é sempre menos fator de amortecimento, frequência natural, mais ou menos J, ômega D, sendo que o meu ômega D, fiquei sem lousa, não, consegui bastante aqui, é ômega N raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. Ótimo! Está na forma padrão? Não. Tenho que transformar na forma padrão. Então, divide todo mundo por 3. E aí, o que, que eu tenho? Primeira coisa, ó, ômega N ao quadrado é isso daqui, ó. Ômega N ao quadrado é isso. Tá? E aí eu tenho que 4/3 é igual a... peraí. Qual que era mesmo o sistema de segunda ordem padrão? O denominador é S2 mais 2, fator de amortecimento, frequência natural S, mais frequência natural ao quadrado. Então, esse termo aqui é o ômega N, esse termo aqui, 2 vezes fator de amortecimento vezes a frequência natural, é 4/3. Então, eu consigo tirar frequência natural, fator de amortecimento, consigo saber qual que é a frequência natural amortecida, consigo saber os polos sem ter que calcular os polos. Se eu decorar isso daí, ele já sai automaticamente. Isso que é interessante, né? Isso que é interessante. E se eu passar a resposta ao degrau para todo mundo, vai ter alguma diferença? Porque, afinal de contas, não tem zeros, tem um zero, tem 2 zeros. E a sua resposta? G1, G2, G3. Aí ele G1, G2, G3. Teve alguma influência neles? Claro, eles responderam completamente de forma diferente aqui. Né? Só que aonde eu quero chamar mais atenção? Chamar mais atenção para vocês é isso daqui. Ó. Tudo vai depender da posição do meu zero. Isso é verdade? Vou pegar 3 sistemas. 3 sistemas. Olha só. 50, S2, S mais 25. Isso é frequência natural, 5, fator de amortecimento, 0,1, e o ganho, 2. Está aqui, o G1. O G2, ele tem o denominador exatamente igual, mas olha o meu numerador, aqui é 50, aqui é 5S mais 50. Quer dizer que o meu polo é 5S mais 50 igual a 0, 5S igual a menos 50, S igual a menos 10. Né? S igual a menos 10. E olha só. Esse daqui, então, se aqui era o S igual a 10, o meu zero, esse zero aqui, o S igual a 10. Positivo. Um negativo e um positivo. Vamos traçar todo mundo junto. Está rodando. Está aqui. G1, G2 e G3. O que, que eu tenho aqui? O meu base é esse azul aqui. O G2 é esse daqui, com polo negativo, e esse, ou melhor, com zero negativo,
e esse daqui é com zero positivo. Então, ó, o zero positivo fez com que ele respondesse mais lentamente. Só que olha só interessante aqui, o que acontece aqui embaixo? Ó. Parece que ele começa indo para o lado negativo, depois ele vem para o lado positivo. E parece que ele fez com que respondesse um pouquinho mais rápido. Vamos dar uma mexida nesses polos? Bom, 5. Vamos calcular a resposta ao degrau unitário. Calculando. Está calculando. Olha só. Ele respondeu, esse daqui era o original. Agora, ele veio para cá. E o outro, olha só, ele começou bem para cá e, na verdade, é quase como se tivesse invertido disso, né? Esse pedaço está para cá, esse daqui está para cá, esse está para cá, esse está para lá. E assim sucessivamente entre eles. Interessante isso. Peraí. Quais são os zeros, então, para eu comparar? Antes estava em menos 10 e 10. Agora vamos calcular. Ixi, eu não sei. Bom, também não sei. Mas olha o comando aqui, ó. Menos 2. Quer dizer, o seu módulo está ficando menor. Quer dizer que quanto menor o módulo do meu zero, mais influência ele tem. Aí ele muda realmente a velocidade de resposta. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Tá? Olha só que interessante, então. Isso quer dizer que, até agora, para um sistema de segunda ordem, é importante eu verificar a frequência natural e o fator de amortecimento. Posso trabalhar com esses dois parâmetros, de tal forma que, se eu queira que ele oscile, se eu queira que ele responda mais rápido, sendo que eu quero que ele responda mais rápido sem oscilar, então tudo isso, desculpe, pessoal, tudo isso tem uma certa influência nele. Né? O capítulo 6 vai ser exatamente adicionar controladores e ver o que está acontecendo com esses polos. Né? Olha só que interessante. Mas, para isso, a gente precisa também ver o seguinte. Resposta de sistemas de ordem superior. Então, por exemplo, o que é um sistema de ordem superior? Quer dizer, não é de primeira ordem, não é de segunda ordem, ele vai ser, por exemplo, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, e assim sucessivamente. Né? E assim sucessivamente. Bom, vamos lá. Vamos pegar um exemplo de um sistema de terceira ordem. Está aqui, ó. 5S mais 1, 2S2 mais 3S mais 5. E aplicando a nossa resposta ao degrau unitário, aqui. E aí, o que eu observo? Isso daqui, a influência dele está aqui. Esse daqui, ó, deixa eu até mudar de cor aqui, ó. A influência desse daqui tá nesse pedaço aqui. Isso é verdade? Vamos ver. Tá? Olha só, o S mais 1, esse polo é o S igual a menos 1. Tá aqui, ó. E esse polo aqui, ó, 2S2 mais 3S mais 5, tem que dividir todo mundo por 2, dividir todo mundo por 2, e aí compará-lo com o nosso padrão. Ômega N, raiz de 5 meios, fator de amortecimento, 2 vezes o fator de amortecimento vezes a frequência natural é 3 meios. Se nós resolvermos isso daí, nossa frequência natural, 5 meios radianos por segundo, nosso fator de amortecimento é isso daqui, e o nosso ômega D. Opa, peraí, como que eu calculo o ômega D? Ômega D, ômega N, raiz quadrada de 1 menos
fator de amortecimento ao quadrado. E aí eu calculo o ômega D. Olha só, raiz de 31 sobre 4. Está aqui. Está aqui. E os nossos polos. Bom, como que eram os nossos polos? Isso daqui é menos fator de amortecimento vezes a frequência natural. Fator de amortecimento vezes a frequência natural. A raiz, uma se cancela com a outra, só sobra 3/4. É exatamente metade disso. É a parte real. Que aqui é 2, fator de amortecimento, frequência natural. Se eu dividir por 2, fator de amortecimento, frequência natural. Ah, e está aqui. Então eu tenho a influência tanto do polo puramente real, quanto do polo complexo conjugado. Além disso, nós temos também a influência da entrada. E eu sabia que ia para 1. Opa, entrada de grau unitário, é só pegar a nossa função de transferência e fazer o S igual a 0. 5, 0, 0, 5 sobre 5, 1. Manda ele para 1, vai para 1. Agora, vamos lá. E se fosse assim? 36, S2 mais 3S mais 9, S2 mais 4. Bom, olha só, se eu aplicar uma entrada de grau unitário, qual que é o seu valor final? É só fazer o S igual a 0. 0, 0, 0, sobra 36, dividido por 9 vezes 4, 36. Só que tem um pequeno detalhe, né? Opa, tem um polo sem amortecimento. É um sistema de quarta ordem, nós temos um polo sem amortecimento. Será que ele vai ficar eternamente oscilando? Essa é a pergunta. Será que ele vai ficar eternamente oscilando? Porque, aparentemente, esse lado aqui, as oscilações vão sumir com o tempo, já que ele tem parte real e parte imaginária. Entretanto, isso daqui só tem parte imaginária. E resposta ao degrau unitário dele está aqui embaixo. Olha só. Isso daqui é referente a esse cara aqui, trocando de cor. Isso daqui referente a esse pedaço aqui, ó. Tem isso também aqui, né? Não posso esquecer disso. Olha só, parte imaginária, parte real, isso daqui apenas os nossos termos que oscilam, vem desse daqui. Então, quer dizer que ele fica oscilando eternamente porque um dos polos complexos conjugados não tem fator de amortecimento. Então quer dizer o seguinte, eu posso pegar a minha resposta e expandir em uma soma de características da entrada e característica de todos os polos? Sim, exatamente isso que acontece, né? É exatamente isso que acontece. E, professor, será que pode acontecer alguma coisa dependendo dos valores dos polos? Olha só. Dominância de polos. Vamos entender o que é isso daí. Olha só. Vamos pegar, antes da gente ler o que são polos dominantes, vamos pegar 2 exemplos. Olha só, eu gosto muito disso daqui, fazendo por exemplos. Aqui, ó, 6 vezes 9, isso daqui, S mais 6, aqui vezes S2, mais 0,6S mais 9. E o meu G2, 0,6 vezes 900, S mais 0,6 vezes isso daqui. Por que eu fiz essa construção? Eu fiz essa construção para ficar bem claro o seguinte. Se eu aplicar uma entrada de grau unitário em G1, isso daqui vai para 1. Se eu aplicar uma entrada de grau unitário em G2, ele vai para 2. Agora, vamos calcular os polos de G1 e os polos de G2. Então, olha só.
Para G1, esse daqui. Os polos são esses daqui, ó. Então, menos 6, menos 3, mais ou menos J 2,98. Os polos desse daqui, menos 0,6, menos 3, mais ou menos J 29,8. E olha que interessante, né? Esse polo com relação a esse é 10 vezes menor. E esse daqui foi ao contrário, ele é 10 vezes maior. Então, vamos lembrar disso. Os polos estão correlacionados mais ou menos como 10 vezes de diferença entre eles. Além disso, né, esse com esse daqui, ó, 6 menos 0,3, e esse daqui menos 0,6, e esse daqui 3. Né? Posso dizer que eles estão meio invertidos com relação ao polo S igual a 0, né? Estão meio invertidos com relação ao meu polo S igual a 0. Agora, vamos aplicar uma entrada de grau unitário e vamos ver o resultado gráfico. Nada de resultado numérico. Opa! G1, G2. Olha o G1 aqui. Olha o G2. Se eu desse esses dois sistemas para vocês e pedisse o seguinte, identifique para mim quais são as ordens desses sistemas. Bom, se vocês olhassem o sistema de primeira ordem e o sistema de segunda ordem, vocês veriam que esse caso aqui, ó, o G1, se aproxima muito bem de um sistema de segunda ordem. E esse daqui se aproxima muito bem de um sistema de primeira ordem. Opa! Vamos dar uma olhada nos nossos polos. Então, G2, sistema de primeira ordem. Quem domina é o primeira ordem. Então, ó, vou fazer em verde. Quem dominou foi esse carinha aqui. O G1 oscilou. Se oscilou, quem dominou a resposta foi esse daqui. Essa é a definição de polos dominantes. Como esses polos aqui estão bem afastados um do outro, aquele que estiver mais próximo do polo S igual a 0, quer dizer, da posição 0, domina. Então, esse daqui está mais afastado, esse daqui está mais perto. E é claro que tudo vai depender da distância. Né? Em geral, a gente fala que quando eles estão em módulo, 5 vezes de amplitude de diferença, a gente fala que tem uma dominação clara dos nossos polos. Então, esse daqui ele está bem mais próximo do que esse daqui, é muito mais do que 5 vezes, assim como esse também está muito mais do que 5 vezes de distância. Então, por isso, há uma dominância clara dos polos. Então, isso é importante. Por que é importante? Porque na hora que eu fizer o sistema de controle, pode ser que eu tenha que me preocupar com polos dominantes apenas, não com todos os nossos polos do sistema. Tá? Interessante isso daí. E isso vai ser muito importante para nós. Tá? Essa característica de dominância de polos, ele vai existir? Vai. Eu tenho como evitar isso? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Tenho como mexer nisso? Tenho, com o nosso sistema de controle. Pessoal, próxima aula, polos com o MATLAB e simulação de sistemas. Além disso, pessoal, a aula que vem, que é a nossa aula de quarta-feira, eu também vou falar a respeito do nosso trabalho, certo? O trabalho de simulação da nossa suspensão, Então, a aula da semana que vem, eu vou trabalhar um pouco mais com essa parte de polos, com o MATLAB, tá certo? Para vocês aprenderem um pouco mais. Também vou falar sobre as questões de simulação.
Deixa eu parar a nossa aula por aqui.